Senhor Jesus, graças te damos, ó Pai, por estarmos mais uma vez falando da sua palavra. Enche-nos com teu Espírito Santo, fala conosco através da sua voz suave, através, Senhor, do sopro suave que só o seu Espírito Santo tem. Coloca na nossa boca e no nosso coração e abra, Senhor, a nossa capacidade que tu nos desse intelectual de entender, ó Pai, as profundidades da sua palavra. Em nome de Jesus, sei com o seu povo, ó Pai, nesses tempos. Amém. Paz do Senhor, meus queridos. Paz do Senhor, pastor, obrigado, muito obrigado por ter me dado essa oportunidade. Sou grato. E o tempo é curto, o pastor me passou o tempo. E vamos lá. Irmãos, simples, eu quero deixar com vocês. É correlativo com o tempo que nós vivemos. Salmo 84 é muito coerente, falarmos um pouco sobre ele. Basicamente, um salmista triste, muito triste, amargurado, provavelmente por estar no extremo norte de Israel, exilado, sem poder ir a Jerusalém ajudar, sem poder subir. Parece até o contrário, quando você olha no mapa, é de cima para baixo, mas é subir. Você sai de lá de Israel para subir, para adorar no templo, e não havia essa possibilidade, então se escreve esse Salmo 84. E ele também nos leva a passar por um vale chamado Vale de Baca, um vale que não se sabe exatamente onde é, mas é nesse trecho, nesse trajeto. E nesse vale, esse nome em hebraico, irmãos, é simplesmente o vale árido, o vale do choro, da lágrima, da dificuldade. Mas o interessante é que nesse mesmo vale há uma árvore, a balsameira. Quando você toca, fere, ela solta aquela cera, que é o que nós conhecemos, é o bálsamo. Tão cheiroso, tão maravilhoso. E uma das maneiras que encontraram para colocá-lo num padrão que nós podemos hoje entender, então chama-se bálsamo. Aquele cheiro suave, aquele cheiro gostoso. Todas aquelas dificuldades passando nesse lugar que já mencionamos, então a balsameira, ela está lá para exalar aquele cheiro suave e nos confortar, nos acalmar. E para terminar, irmãos, o Salmo 23, na minha versão, nos diz assim: mesmo quando eu andar, quando você andar, nós vamos andar. O verbo aqui, quando eu andar, mesmo quando eu andar, e você vai andar, e eu estou andando, e você está andando, pelo escuro vale da morte, o que nós vamos fazer? Não temerei, não vou ter medo. Agora, essa conjunção faz toda a diferença. Ou ela é uma conjunção explicativa, ou ela é uma conjunção que vai direto no assunto. É a famosa conjunção conclusiva. Ela conclui o assunto. Eu não terei medo, pois tu estás ao meu lado, tua vara e o teu cajado me protegem, pois tu, Senhor, está. O nosso bálsamo está aí também. O nosso bálsamo está aí também. Qualquer situação que nós estivermos, qualquer tipo de vale que nós estivermos, irmão, ou no Baca, ou passando o que nós estamos passando, ou aqui, ou em qualquer outro lugar que possa se transformar num vale, não são as circunstâncias, não serão os lugares que nos irão salvar e nem proteger, mas é a balsameira que representa o alívio. O Senhor está ali. E como diz aqui no Salmo 23, tu estás ao meu lado, Senhor. E é assim que nós oramos, sabendo que tu estás ao nosso lado. Deus poderoso, te agradecemos por saber que tu estás ao nosso lado. Te agradecemos no nome do seu Filho Jesus amado.
Amém. Fique na paz do Senhor. Segura na mão de Deus.
paz, Link Church. É um prazer enorme ter vocês conosco mais uma vez para o nosso culto online. Meu trabalho aqui hoje é apresentar aniversariantes da semana. Aqui na Link Church nós só temos uma, que é a Rose Borella. Mas se você souber de mais alguém que está aniversariando, escreve aí no chat aí debaixo do vídeo. E vamos estar todos parabenizando os possíveis aniversariantes. E agora vamos orar para a Rose e para quem possa estar aniversariando também. Vamos lá? Senhor Deus e Pai, obrigada, Jesus, por mais um culto. E obrigada, Senhor, pela vida da Rose. E obrigada pela vida de qualquer outra pessoa que possa estar aniversariando também. Diante de tantas coisas difíceis acontecendo, de tanto sofrimento no mundo, tantas pessoas perdendo entes queridos. Nós te agradecemos pela dádiva e pelo dom de estarmos aqui para te louvar e para honrar o teu santo nome, Senhor. Te agradecemos e te pedimos pela vida de qualquer outro irmão que possa estar aniversariando, assim também como da Rose, que eles possam ter vida longa, saudável, Senhor, e que nunca venha faltar nada na vida deles. Te agradecemos pela tua provisão e pelo teu amor, que é incondicional e é eterno, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus, nós te pedimos por todos. Amém.
Blessings flow, praise Him, all creatures here below. Praise God from whom all blessings flow. Agora nós vamos assistir aos avisos da semana e de antemão eu gostaria já de avisar que feliz da vida nós estamos planejando abrir a nossa igreja no dia 3 de abril, quando nós estaremos celebrando o nosso culto de Páscoa. Eu acho que essa data não poderia ser mais apropriada de retornar à nossa igreja, diante de tantas coisas acontecendo, todo esse período tão turbulento que nós temos passado no mundo inteiro. Poder voltar à nossa igreja para celebrar a ressurreição de Jesus Cristo, acho que é o melhor presente que a gente poderia ter. Então já vão criando em vocês a expectativa e a alegria essa de querer estar lá na igreja conosco. Nós gostaríamos muito de ver todos, se a gente vai poder abraçar um ao outro, talvez ainda não, porque a gente tem que manter ainda todas as restrições que o governo pede, mas será um prazer enorme poder rever todos vocês num dia que é tão importante para a vida de todos nós como cristãos, o dia em que celebramos a ressurreição de Jesus Cristo. Tá bom? Deus tem sempre o melhor pra mim. Deus tem sempre o melhor pra mim. Deus tem sempre o melhor pra mim. Oh, Deus tem sempre o melhor pra mim. A sua vontade perfeita e agradável é. E mesmo se eu não compreendo, me lembro quem Ele é. Tão bom, em todo tempo Deus é bom. Deus tem sempre o melhor pra mim. Ele tem. Deus
E eu continuo aqui na presença de vocês, na presença do nosso Deus, para agora trazer a nossa mensagem. Nosso pastor André e a família toda está passando por um momento de luto, um momento muito difícil, e por isso que eu estou aqui. Eu fui pega de surpresa, é um desafio para mim trazer uma mensagem assim tão em cima da hora, mas o meu coração se alegrou e eu acho que a palavra que eu vou trazer é uma que eu escutei essa semana, e do mesmo jeito que falou ao meu coração, espero que fale ao coração de todos vocês também. Então, vamos lá à nossa palavra. Por favor, abram as Bíblias em Atos 9, de 1 a 9. Vamos à leitura. Agora Saulo, ainda respirando ameaças e assassinato contra os discípulos do Senhor, e implacável em sua busca por crentes, foi ao sumo sacerdote e ele pediu cartas de autorização dos sacerdotes para as sinagogas de Damasco, de modo que se ele encontrasse algum homem ou mulher pertencente ao caminho, crentes, seguidores de Jesus, o Messias, homens e mulheres igualmente, ele poderia prendê-los e prendê-los concorrentes para levar a Jerusalém. Enquanto viajava, ele se aproximou de Damasco e de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor, mostrando a glória e majestade de Cristo. E caindo por terra, ouviu uma voz do céu que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues e oprimes? E Saulo disse: Quem és, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora levanta-te e vai para a cidade, e ser-te-á dito o que tens de fazer. Os homens que viajavam com ele ficaram apavorados e ficaram mudos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas embora seus olhos estivessem abertos, ele não conseguia ver nada. Então eles o levaram pela mão até Damasco, e ele não pôde ver por 3 dias e não comeu nem bebeu. Nós ainda vamos ler também Isaías 45:3, que diz: Eu vou te dar os tesouros das trevas, os tesouros acumulados e as riquezas escondidas de lugares secretos, para que você saiba que sou eu, o Senhor, o Deus de Israel. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigada, Jesus, pela porção da Tua palavra. E agora nós te pedimos, Senhor, que eu possa ser usada para trazer essa mensagem para os nossos irmãos e que eles possam sair daqui também abençoados. Não permita que eu fale, mas que seja o Teu Santo Espírito que fale através de mim, Senhor. Que os nossos ouvidos possam estar atentos, o nosso coração aberto para a Tua palavra agora, em nome do Teu Filho amado. Amém. O texto de Isaías nos ensina que Deus tem tesouros guardados na escuridão, né? E que às vezes, como aconteceu com Paulo, que precisou ficar na escuridão da cegueira, Deus também trabalha em nós em momentos como esses, né? A Bíblia está cheia de passagens onde Deus fez alguma coisa acontecer, Deus fez milagres acontecer, Deus fez que o plano dele acontecesse em determinadas situações a partir da escuridão. Deus trabalha na escuridão, Deus faz coisas acontecerem na escuridão, né? Quando a gente, lá em Gênesis, quando a gente lê sobre o dilúvio, a gente vê que Deus fez águas saírem, não somente caírem das nuvens, mas também brotarem da terra, lá da profundeza da terra, para que o dilúvio acontecesse. Em João 9:4, Jesus falou que nós devemos fazer as obras daquele que nos enviou enquanto é dia, porque à noite, quando a noite chega, ninguém pode trabalhar, né? Isso quer dizer, nós não podemos trabalhar, mas não quer dizer que Deus não está trabalhando, Deus não está fazendo a parte dele, né? E Deus não precisa da nossa ajuda
para fazer o trabalho dele. Em Isaías 53:2 também, a Bíblia diz que Jesus é como uma raiz saída de uma terra seca. Né? Que quando Deus, se você pensar, eu tenho muitas plantas aqui em casa que vocês já devem ter visto, todo mundo sabe. Quando Deus quer fazer uma planta crescer, Ele pode fazer sem precisar de chuva. E se a gente conhece bem como é que funciona uma semente, ela precisa ser enterrada na escuridão para que ela possa brotar. Você pode ter uma semente guardada no armário uma vida toda, se você quiser. Pode ter uma semente com uma luz embaixo dela a vida toda, como você quiser. Mas se ela não for plantada, se ela não estiver na escuridão, ela não vai brotar. Então, Deus trabalha na escuridão. E as riquezas de Deus vêm da escuridão. Porque se você pensar na raiz, na semente, você planta e você colhe. Roy e eu tomamos a vacina do Covid ontem e eu não sei se essa coceira do nariz aqui é alguma reação da vacina ou se é a minha alergia de praxe que não está me deixando tranquila hoje. Então tenham muita paciência comigo. Vocês vão me ver coçando o nariz o tempo todo, mas eu vou tentar chegar até o fim. Como eu estava falando antes, Deus trabalha na escuridão, né? Quando ele colocou Paulo na escuridão, ele colocou para que um trabalho muito importante fosse feito. E muitas passagens na Bíblia fala das coisas que saíram da escuridão, das coisas que Deus usou, das riquezas até que Deus mostrou para que o plano dele fosse acontecesse, né? Lá em Gênesis, quando a gente lê sobre o dilúvio, a gente lê que as águas não somente caíram das nuvens, mas que também as fontes do grande abismo, ou seja, das profundezas, as águas subterrâneas da profundeza da terra, se abriram e as janelas e comportas dos céus foram abertas. Então não foi somente água de cima, mas água que também veio de lá de baixo, que veio lá da escuridão, sendo usada para cumprir um desígnio de Deus. E depois lá João 9:4 também fala que nós devemos fazer a obra daquele que nos enviou enquanto é dia, à noite, porque quando a noite chega ninguém pode trabalhar. Nós não podemos trabalhar, é o que essa passagem tenta nos dizer, mas isso não quer dizer que Deus não pode trabalhar quando for escuro, quando for noite, né? Deus não precisa da nossa ajuda. Então, independente do momento, do dia, da situação, Deus vai estar trabalhando. Né? A Bíblia também nos diz, lá em Isaías, que Jesus é como uma raiz saída de uma terra seca. Se a gente for pensar, por exemplo, os daffodils aqui, os narcisos aqui na Inglaterra, eles passam um ano inteiro depois do início da primavera enterrados ali no chão, na terra, e só depois de um ano eles vêm nascer. Ou seja, a escuridão não mata eles, a escuridão preserva eles, da escuridão sai coisas boas também. Deus trabalha na escuridão. Muitas vezes dessa escuridão sai coisas que são bênçãos para a nossa vida, né? Deus trabalha em qualquer situação para nos abençoar, porque Ele é Deus e não existe nenhum outro Deus além dele, né? Deus era Deus quando não existia ninguém para dizer que Ele é Deus. Deus já era Deus antes do trovão bater palmas. Deus era Deus antes do relâmpago brilhar suas luzes. Deus já era Deus antes das nuvens colidirem. Deus já era Deus antes que os anjos cantassem seus primeiros hinos. E Deus era Deus antes da manhã beijar o sol de todos os dias. Então, assim, Deus sempre existiu, Deus sempre vai existir e Ele não precisa de nada nem de ninguém para Ele existir e para Ele fazer a obra dele. E aí, já que a gente está falando tanto de escuridão, já que eu estou falando tanto de escuridão, a gente pode pensar, e o que é a escuridão, né? A escuridão, na verdade, a ciência fala que a escuridão é a ausência de luz, né? Que a escuridão por si só, ela não é uma coisa,
né? Enquanto que a luz, ela existe, porque luz pode ser measured, pode ser medida, né? Coisas viajam à velocidade da luz, o som pode ser medido, coisas viajam ao som à velocidade do som. No entanto, a gente não ouve dizer que algo viajou ou algo aconteceu na velocidade da escuridão, não, porque a escuridão não é uma coisa, a escuridão é a ausência de uma coisa, né? A escuridão é um buraco, é um vazio, é um lugar onde nós não vemos o nosso caminho claramente. E quando existe a ausência de algo em nós ficamos na escuridão mesmo que a gente esteja numa sala iluminada. O que não temos pode ser tão doloroso quanto o que nós temos. E agora eu vou ter que colocar os óculos, que já está ficando difícil de ver, tá? No mundo em que nós vivemos de selfie, de onde todos queremos ser vistos, queremos ser liked ou curtidos ou elogiados, é difícil para nós apreciar o fato de que Deus faz o seu melhor trabalho não na luz, mas na escuridão, né? Porque o que a gente gosta é desse light que a gente vive hoje em dia na internet, né? Mas quando Deus prepara a gente para a luz, pode ser que ele tenha que colocar a gente na escuridão também, né? É como as câmeras de antigamente, que para revelar uma foto, a palavra revelar em inglês é develop, desenvolver. Então, para desenvolver uma foto, era preciso estar no escuro. Qualquer excesso de luz dentro daquela escuridão estragaria o processo, estragaria o trabalho, né? Então, também nós precisamos ser revelados na escuridão, muitas vezes. Quando revelados, não, desenvolvidos. É quando Deus está desenvolvendo algo em nós, né? Tem muitas outras passagens que falam sobre o trabalho de Deus na escuridão, como lá em Gênesis, quando ele disse que a terra era sem forma e vazia e o Espírito pairava sobre a face do abismo, né, da escuridão. Ou seja, Deus se move de todas as formas na escuridão. Nada impede a ele. Enquanto ele está se movendo, ele está trabalhando. E isso é na nossa vida também, né? Quando Deus estava pronto para criar Eva, ele colocou Adão para dormir. E aí ele tirou lá de dentro de Adão algo que nem o próprio Adão sabia que existia dentro dele. E isso daí é quando a gente... acho que um dos pontos que eu quero trazer aqui. Muitas vezes, para Deus fazer o trabalho que ele tem que fazer, para tirar algo de dentro de nós, ele precisa nos colocar na escuridão, né? Muitas vezes nós trazemos de infância coisas que nos foram ditas, que nós acreditamos até o dia de hoje que são ruins para nós, né? A rejeição, fracassos que nós tivemos, ou se alguém nos disse ou nos fez pensar que a gente era ovelha negra da família, ou inveja, ou ciúme. Tudo isso são coisas que às vezes que para Deus tirar de dentro de nós, ele também tem que nos colocar em momentos de escuridão, em fases de escuridão, né? E porque quando ele nos coloca nessa escuridão é quando ele começa a puxar todas essas coisas que se escondem lá dentro de nós e que nos fazem tão mal às vezes, né? E é preciso esse momento de escuridão para que ele faça esse trabalho e que a gente possa descobrir o potencial que existe dentro da gente. O ficar na privacidade da escuridão às vezes dói, né? E aí é quando a gente canta aquele louvor que diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E que ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. É um trabalho difícil que Deus faz, mas a gente, sabendo que está sendo trabalhado, a gente aceita e a gente agradece a Deus pelo que está acontecendo, né? Muitas coisas que nós vivemos na nossa vida nem sequer é culpa nossa, são coisas que nós trouxemos uma bagagem que a gente trouxe da nossa infância, da forma como fomos criados, e
o trabalho que Deus tem para fazer em nós, talvez também não seja nem tanto para o nosso benefício, e sim para as nossas gerações, as gerações que virão depois da gente, né? E aí, voltando para Paulo, que eu ainda não comecei a falar de Paulo, nós vemos que Paulo era um homem de notariedade, que era um homem intelectual, né? Era conhecido nos portões entre os maiores pensadores, foi educado, era um homem aristocrático e nobre. Ele era poliglota, né? Falava 5 línguas, era respeitado entre os estudiosos e pensadores por seu intelecto, pela sua capacidade e pelo seu poder. Ele era hebraico e ele era um fariseu, pensando, levando para o lado da religião, e quanto à lei, ele era muito zeloso, né? Em relação à aristocracia, ele é da tribo de Benjamim. Isso significa que ele vem da ordem dos reis. É por isso que ele é chamado de Saulo, remanescente do primeiro rei de Israel. Saulo é o seu nome hebraico, que permite, que nos faz entender que ele era alguém, né? Que ele era alguém importante, alguém que tinha uma linhagem. No entanto, Saulo estava errado, né, no que ele estava fazendo. Então, Saulo também foi o jovem que viu Estevão ser apedrejado, né? Ele estava lá. E assim, essas pequenas coisas, como eu falei antes, às vezes a gente tem coisas que precisa ser desenvolvida, que precisa ser tirada da gente, e é quando às vezes Deus nos coloca na escuridão também e a gente não entende o que está acontecendo, é exatamente para tirar essas coisas que a gente traz na bagagem da gente, né? Porque pequenas impressões que são deixadas na vida da gente, como foi deixada na vida de Paulo, é que depois causam grandes estragos na gente, né? Paulo, ele viu o ódio do lado dele, e ele cresceu odiando, né? Então, por isso que a gente também tem que ter muito cuidado quando as coisas que a gente fala e as coisas que a gente ensina aos nossos filhos. Paulo, como cresceu como um hater da religião, ele era religioso, mas ele odiava religiosos, né? E por isso que Jesus veio para nos ensinar a ter uma relação com ele, não uma religião. Nos dias de hoje, a gente poderia considerar Saulo como um terrorista dos cristãos, né? Ele estaria na nossa lista de terrorista. E poderia estar na nossa lista de voos, de procurados, né? Mas ele pensava que estava fazendo o trabalho de Deus. Então, às vezes, a gente tem que ter muito cuidado também das coisas que a gente faz, pensando que a gente está trabalhando em nome de Deus. Paulo, ele era uma ameaça para os cristãos e queria que eles vivessem com medo. Ele tinha os documentos necessários para perseguir e levar os cristãos presos para Jerusalém. Mas Jesus parou ele, né? E nesse momento a gente poderia pensar que, graças a Deus, que Jesus parou ele, né? E fez uma transformação na vida dele ali a partir daquele momento de escuridão em que ele foi colocado, né? A gente sempre agradece pelas coisas que a gente tem, pelo trabalho, pela saúde, que é mais do que normal que a gente faça, é pelo carro, é pela casa, é pelo alimento. Mas quantas vezes a gente lembra de agradecer pelas coisas que Deus parou? A vontade de Deus é perfeita, a gente entende que as coisas que aconteceram por um propósito e para o bem de alguém, né? Ou de alguma situação. Às vezes Deus pode não ter parado um câncer como nós gostaríamos, mas ele parou e impediu de que de que alguém morra por causa do câncer, né? Às vezes ele não parou de que alguém viesse a morrer, um ente querido nosso viesse a morrer, mas se a gente confiar na vontade de Deus, a gente vai saber a gente vai entender de que ele parou, que algo pior pudesse acontecer até na vida dessa pessoa mesmo, né?
E quantas vezes Deus já não parou um suicídio, Deus já não parou um medo que fosse avassalador na nossa vida, quantas vezes Deus não parou uma ansiedade, quantas coisas podem ter vindo para nos matar e Deus parou. E aí talvez a gente nunca vá nem saber, mas nem por isso a gente deveria deixar de agradecer, porque na verdade eu acho que a gente poderia até passar o resto da vida agradecendo pelas coisas que Deus não deixou que acontecesse, né? Pelas coisas que poderiam ter acontecido, que deveriam ter acontecido em situações, né, que iriam acontecer. E essas coisas daí talvez a gente nunca vá saber, mas Deus com certeza parou. Então, nas nossas orações, a gente, além de agradecer pelo que a gente tem que agradecer também pelos livramentos, né? Porque essa é a palavra. Quando a gente fala em parou, a gente está querendo falar do livramento que Deus nos deu, né? Às vezes é difícil para a gente entender as coisas quando elas acontecem, o porquê elas acontecem, e talvez a gente nunca vai ter nem resposta, na verdade, e talvez nunca vai entender quando chegar na glória que a gente vai ter que perguntar a Deus o porquê, né? Mas, mais uma vez, se a gente confiar que o plano dele é perfeito, a gente ainda assim vai agradecer pelas coisas que ele parou na nossa vida, né? E Jesus parou Saulo ainda no caminho para Damasco, né? Saulo quase chegou lá, mas Jesus parou ele. E aí Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E Jesus responde: eu sou Jesus a quem você persegue, né? Se a gente for voltar, se a gente for ler esse trecho de Atos, a gente vai ver a história o começo da história de Saulo. Ele nunca atacou Jesus, não era Jesus que ele perseguia, ele atacava os que seguiam e acreditavam em Jesus, né? E quando a gente vê aqui Jesus dizendo que eu sou Jesus a quem você persegue, isso aí é para a gente entender que quando nós somos atacados, quem está sendo atacado é Jesus. Isso significa que a batalha não é nossa, a batalha é do Senhor. Isso que significa que quando temos ajuda, que nós temos ajuda em tempos de dificuldade, né? Porque Deus está conosco. Isso significa que quando nós somos atacados, Deus toma como um ataque pessoal a Ele. E isso significa também que a gente não tem que brigar de volta, porque Deus vai lutar por nós, né? Nesse momento tudo pode estar escuro para nós agora, mas não está terminado. Nós podemos estar passando por um momento de ausência de algo que necessitamos, mas Deus está trabalhando, né? E por agora a gente vai ter que funcionar na ausência do que ou de quem nós adoramos, mas sabendo que não está terminado, né? Paulo perdeu a visão, e é preciso fazer uma distinção aqui entre visão e percepção, né? Na verdade não foi Paulo, foi Saulo que perdeu a visão, né? Saulo perdeu a visão para que Paulo ganhasse a percepção, para que Paulo pudesse encontrar a percepção, né? E às vezes nós temos que nos distanciar da nossa visão para que a gente tenha a percepção das coisas sem a influência do que está ao nosso redor, sem a influência das circunstâncias, porque quando a gente olha com os nossos olhos, o que a gente vê são as circunstâncias, né? Então, às vezes é preciso passar por algumas situações para poder encontrar quem nós realmente somos. E para saber do que nós realmente somos feitos, e para saber que somos mais fortes do que realmente nós pensamos ser, para sabermos que podemos fazer muito mais do que acreditamos ser capazes. A nossa visão nos conecta com aquilo que está ao nosso redor, ao invés de nos conectar com o que está em nós. Às vezes não podemos
ser libertos por aquilo que está ao nosso redor. Não vamos ser libertos por aquilo que está ao nosso redor, e sim por aquilo que está em nós. Porque se olharmos ao nosso redor, nós só vemos as circunstâncias. E se olharmos para dentro de nós, é quando nós vemos a esperança. Por isso que a palavra nos diz lá em Hebreus que o justo viverá pela fé. E em inglês, eles falam que o justo viverá pela fé e não pelo sight. Ele vai viver pela fé e não pelo que ele vê, né? Então, se nós, ou se você tem olhado para as coisas que estão desanimando a você, que estão desencorajando a você nesse momento, maior é aquele que está dentro de nós do que aquele que vive no mundo, né? Então, o poder que vai nos libertar vem de dentro da gente, né? Vem de Deus. Quando o anjo apareceu para Maria e disse a Maria que ela... quando ela falou da gravidez dela, Maria questionou, ela falou, mas como? Eu nunca estive com homem, ou seja, ela olhou as circunstâncias ao redor dela, né? Mas quando ela aceitou o desejo de Deus, quando ela aceitou o que ela sentiu de dentro dela, ela deixou de se preocupar com o fato de que ela ia ser mal entendida, com o fato de que ela ser julgada e condenada pelos familiares e pelos vizinhos, e até mesmo ela se desconectou com o fato de que ela ia ser divorciada antes mesmo de casar, né? Então, quando ela parou de olhar as circunstâncias e usou da percepção que vem de dentro, Maria liberou para o mundo quem iria libertar a nós, a ela e a nós mesmos, né? Então existe algo em nós que vai nos libertar, mas que para isso acontecer nós temos que passar pela escuridão, né? Nós temos que passar às vezes por esse momento, pela privacidade da escuridão. Saulo perdeu a visão para ter maior percepção, né? E por 3 dias ele ficou na escuridão. E Deus tirou dessa escuridão riquezas que a gente conhece até os dias de hoje, né? Muitos anos depois, Paulo escreve para a igreja de Efésios dizendo: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, né? Os discípulos de Paulo tiveram medo dele e Deus teve que falar para eles para receberem a Paulo. E eles pensam, porque eles ainda pensavam que Paulo era o perseguidor de cristãos, né? E aqui tem outra lição importante: é preciso dar espaço aos nossos inimigos para eles mudarem também, né? A gente nunca sabe lá na frente quem que vai ser bênção para a gente, né? Em um capítulo nós temos um homem com correntes para aprisionar e matar os cristãos, e no outro capítulo Deus faz ele escrever o Novo Testamento para nos alimentar. Esse texto também nos ensina que é preciso relevar mais, né? É preciso amar mais, é preciso perdoar mais, é preciso abrir as portas não somente para aqueles que a gente ama, mas para aqueles que não morrem de amor por a gente também, né? Porque a gente nunca sabe de onde vão vir as bênçãos, né? E acima de tudo, esse texto nos ensina que Deus tem tesouros guardados na escuridão de vasos humanos, né? Na escuridão das situações, dos momentos difíceis que nós passamos na nossa vida, né? E para terminar, eu gostaria de dizer que Deus vai tirar bênçãos dessa escuridão, desse momento difícil que você ou que nós estamos passando, né? Ele vai nos dar riquezas da escuridão e dos lugares secretos, escondidos de onde nós nunca imaginamos. E ele vai fazer isso porque ele é Deus, né? Deus tem um propósito para todas as coisas, ainda que às vezes nós nunca venhamos entender o propósito dele. Em Jó 14, nós lemos que até mesmo uma árvore tem mais esperança, pois se cortada voltará a brotar, a dar novos ramos. Ainda que as raízes tenham envelhecido na terra e o tronco esteja podre, com o cheiro da água voltará a brotar e dar ramos como uma planta nova. E a gente sabe que Jesus é a nossa água viva, né? Então só com o cheiro de Jesus, só com a presença dele na nossa vida, nós sempre vamos ter a esperança
de brotar novamente de momentos e situações difíceis, né? Nós podemos estar passando, seja lá qual for a dificuldade agora, na nossa vida pessoal ou mesmo no mundo, mas nós vamos brotar e nós vamos voltar a rir outra vez, vamos dançar e jubilar de alegria quando nós pudermos ver as bênçãos que Deus vai trazer para nós depois desse momento de escuridão que nós estamos vivendo, né? E Deus vai fazer tudo isso para que você saiba, para que nós saibamos que Ele é Deus. Amém, irmãos? E para não esquecermos quem Deus é, fiquem com esse louvor lindo agora na voz do nosso querido Gabriel. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, you are. Yes, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every life. I worship you. I worship you. You are here, meeting every need. I worship you. I worship you. Nós não temos mais nenhum aviso para dar, a não ser relembrando que eu já falei lá no início, de que no dia 3 de abril nós voltaremos ao nosso culto na igreja, onde nós estaremos celebrando a nossa Páscoa. Será um momento muito gostoso e nós gostaríamos muito que todos vocês pudessem vir. Tenho certeza que será realmente de grande alegria esse retorno. Por favor, não esqueçam de colocar nas orações de vocês, é muito importante isso, a família de Mariana e Léo Zago. Eles estão precisando
muito das nossas orações e eles agradecem. Nós recebemos mensagem dele agradecendo pela oração de todos os irmãos da Link Church. E também pedimos a vocês que coloquem a família do pastor André, mais especificamente a família de Gislene, nas suas orações, porque eles tiveram uma perda muito triste essa semana, e que eles possam receber de Deus o consolo no coração e a paz que excede o nosso entendimento, né? Que nesse momento é isso que a gente precisa. Nesses momentos é o que a gente precisa. Então, por favor, não esqueçam de colocar essas duas famílias nas orações de vocês. E se alguém tiver algum pedido de oração, que por favor também envie ao pastor André, que o nosso time de intercessão vai estar orando por todos. Amém, irmãos? Vamos orar agora. A minha oração para nós hoje é de agradecimento por mais um culto da nossa igreja, e pedir a Deus pela vida de cada um dos irmãos que nos assistem aqui agora e de todos aqueles que ainda vão nos assistir. Que Deus possa ter falado ao coração de vocês e falado ao coração principalmente daqueles que estão muito tristes e até sem esperança nesse momento. Que vocês possam receber o consolo e a paz que excede todo entendimento, essa paz que vem somente de Deus. Nós agradecemos também por estar restaurando a saúde dos irmãos queridos e até a saúde no mundo. Ainda que a gente não possa ver, mas eu tenho certeza que Deus está fazendo o trabalho dele, Deus está movendo, né? Que a gente possa ter a esperança e a certeza de que dias melhores virão e que Deus possa trazer a alegria de volta aos nossos corações. Que nós possamos ver o mover dele em meio à escuridão. E como a Bíblia nos fala, ainda que a figueira não floresça e que não haja o fruto da vide, que nós possamos nos alegrar em Deus. E em meio aos momentos difíceis que nós possamos estar passando, que Ele venha colocar um sorriso novo em nós. Agradecemos a Deus também, eu agradeço a Deus também por estar conosco em todos esses momentos, em todos os nossos caminhos, inclusive esses que nós atravessamos na escuridão. Agradeço a Deus por todos os tesouros que ainda vão sair daí, que ainda vão brotar desses momentos difíceis, desse momento da escuridão que estamos passando, seja na vida pessoal ou seja no mundo, né? E a última coisa que eu tenho a agradecer e a mais importante de todas é o amor incondicional de Deus, né? A vida que nós temos e por ter Jesus em nossa vida. Que os irmãos possam ter uma semana abençoada na presença do Senhor e que a gente possa se encontrar aqui novamente na próxima semana. Fiquem com Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar.